Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. O nosso entrevistado do programa de hoje está em Santa Catarina, em Gravatal, é o Luiz Eduardo Mutzberg, que é CEO da Exitum, Desenvolvimento e Conexões de Seres Humanos. Tudo bem, Luiz Eduardo? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, tudo bem, Rogério? É uma satisfação estar aqui conversando com um amigo. Uma grande felicidade de te reencontrar mais uma vez. O Luiz Eduardo é uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito respeito, já fizemos muitas coisas juntos, e além Uhum. de um grande ser humano, é um grande profissional, que tem a sua empresa também há muitos anos. Mas antes da gente entrar nesse contexto da Exitum e dos negócios de família, Luiz Eduardo, eu quero te pedir para tu contar um pouco da tua história, em breves palavras aí, para as pessoas poderem te conhecer um pouco também. Ok, muito bem. Bom, eu tenho a minha empresa, ela vai este ano completando 28 anos aí de mercado, né? Atuando na área de assessoria e em gestão de empresas, tanto familiares como empresas multinacionais. Mas a questão a base do nosso trabalho, né, está nas pessoas, que a gente começou lá em 94, pegando um espaço que tinha de mercado, que era a qualificação dos profissionais dentro das indústrias, mas de uma forma diferente do que outras entidades o faziam, né? Então, eu vi ali uma oportunidade de negócio, senti aquela dor que a gente fala hoje dentro do startupês, né, das startups, então tu vê a dor do cliente, e por ali eu fui identificando a maneira como eu ia oferecer os projetos de capacitação das pessoas. Então, e assim a gente veio crescendo e hoje a gente já, a base da Exitum é essa parte de conexão e qualificação de pessoas, onde se trabalha toda a parte de estruturação de uma organização, né? Atendendo todas as suas demandas dentro das áreas que têm mais dificuldade ou que têm alguma necessidade ali de aprimoramento, junto com eu não trabalho sozinho, né? Eu formei um time de parceiros, de amigos. O Rogério está entre eles, já fizemos projetos juntos, né, nessa ordem. E vem hoje atuando muito forte dentro desse ambiente de inovação, né, e novas tecnologias aí trazido pela quarta revolução industrial, onde faço muita mentoria a startups, né, também como investidor, né, de algumas, e também fazendo uma conexão dessas empresas, né, ou seja, das startups que a gente vem atuando, e eu atuo em parceria com aceleradoras também, mais que uma aceleradora, e, e faço o que, eu trabalho. Eu trabalho, como eu falo, tenho ali no meu no nome fantasia, né, conexão, né, que foi um ajuste que eu fiz, né? Antes era desenvolvimento de seres humanos, agora eu botei conexão. Por quê? Porque eu conecto, né? Eu conecto empresários, eu conecto esses jovens ou novas empresas, né, no formato de uma startup com empresas já tradicionais ou entre elas. Então, eu faço todo um trabalho de integração e tem algumas delas integradas à Exitum, né? São os parceiros em negócios agora também. Então, ao longo desses anos, né, minha preocupação foi sempre estar em evolução, né? Então, dentro daquela linha que comecei lá com qualificação de pessoas, passou para assessoramento, é, é, consultoria, foi construindo, né? Todo trabalho, sempre com a base de estudo na educação, e hoje a gente entrou muito forte em mentoria e assessoramento dessas empresas novas, e sigo atuando nas empresas tradicionais também, né? E também agora era um objetivo meu levar a minha experiência para a academia, então estou lecionando também, é uma oportunidade de compartilhar, né, a Ah, isso é experiência que interessante. tem. E comecei com um projeto com jovens de 10 a 14 anos, no que eu comecei num projeto em parceria com uma das startups do meu portfólio, Uhum, na Form de São Paulo, fazendo um trabalho de empreendedorismo na escola fundamental aqui na cidade de Gravatal, né? uhum. Feito nos contratou para esse projeto
uma postura muito interessante do prefeito, né? Pensando algo a longo prazo. E Sim, aí, dando parênteses, né, tu não vê muitos as gestores públicos pensando muito a longo prazo, é esse já verdade. mais Normalmente no é dentro curto, do seu mandato ali e acabou. e acabou, né? Esse não. Então, aquela coisa que tu vai ver lá na frente, né? Pela idade das crianças e tudo. Mas é um projeto muito gratificante, assim, porque tu mexer com aquelas crianças, né? Nós, eu e o Rogério, né? Nós dois já participamos lá no Junior Achievement, lá no tempo da saudosa Associação de Jovens Empresários, né? Também, verdade. Longe da, nem vamos falar em que ano era isso, né? Porque senão o público vai dizer, pô, esses caras aí já são muito experientes, né? Mas é importante conciliar a experiência com a energia dos novos projetos, a energia da juventude. Interessante essa questão da inovação que tu trouxeste, é, porque ela é ponto fundamental em qualquer negócio, não apenas num negócio de família, em negócios de uma SA que não tem base familiar, mas pensando, né, a gente está aqui gravando esse programa na TV Cidade Farroupilha, como tu sabes, a Serra Gaúcha tem um grande contingente de empresas familiares, e Santa Catarina também não é muito diferente, existe essa participação das famílias na hora de gerar o negócio, de começar a desenvolver. Então, dentro da tua experiência, Luiz Eduardo, ao longo aí de tantos anos como empresário da área de consultoria e desenvolvimento, né, e conexão com as pessoas, na tua percepção, as empresas familiares, elas têm mais vantagens ou desvantagens na hora de competir com as outras empresas? Olha, eu entendo assim que as empresas familiares elas podem estar de igual para igual com uma empresa SA, como uma multinacional, por exemplo, já vem com uma outra cultura e etc e tal, desde que ela tenha feito o tema de casa que é a profissionalização, né? Então nós aí na Serra mesmo, nós temos aí Tramontina, Randon, né? Empresas familiares que se profissionalizaram e são empresas já, né, de renome internacional, com a Marco Polo, né, essa galera toda aí. No momento que tu tem esse olhar, Grupo Gerdau, né, onde eu fui executivo lá atrás também, onde tu tem essa preocupação de não misturar aquela questão da relação familiar com a relação de negócio, né? A empresa ela tende ao sucesso, né? Ou seja, ela não vai pecar por aquela questão da mistura do ambiente da família, da relação de parentesco lá, daí privilegiar esse porque é o sobrinho, porque é o filho, porque é o, né? Essas coisas que fogem de um ambiente que é profissional. Aí ela tende, né? Tanto que nos meus trabalhos de mentoria, algumas pequenas empresas familiares aqui na região, se trabalha muito isso, né? Eu disse, olha, nós vamos ter que separar essa questão. Aqui vocês não são, tem muito casal, né? Por exemplo, com pequenos e médios negócios. Sim. Aí eu digo, olha, não é mais marido e mulher, agora vocês são dois CPFs dentro de um CNPJ. Então, Isso é eu uma tenho. coisa muito interessante, Luiz Eduardo, porque às vezes a gente vê dentro do contexto dos negócios de família, até vou trazer um exemplo, né, de uma loja na região da Serra, aqui não foi em Farroupilha, mas foi aqui perto, que eu entrei para comprar um sapato e pedi para a moça ali que estava atendendo, e ela, só um pouquinho, ô pai, será que tem tal, assim, assim, número tal? Quer dizer, tudo errado, né? Ali dentro não é Uhum. pai, não é filho, ali dentro é uma relação de trabalho. Então, tem que demonstrar profissionalismo, seja na hora de fazer uma venda de um sapato, seja na hora de conversar com um cliente aí do B2B, né, de uma empresa para outra empresa. Então, não é o amor, tu pode me trazer um café aqui? Não, não Uhum. tem amor. Amor é em casa, é fora da loja, fora da indústria, né? Ali dentro as pessoas têm funções que não são as mesmas funções, justamente, da família. Então, bem interessante tu trazer essa questão. E a questão da inovação, Luiz Eduardo, como é que tu vê? As empresas familiares, elas muitas vezes têm uma característica mais conservadora. É um pouco mais difícil de tu fazer transformações dentro da empresa familiar. Será que elas estão se abrindo mais para esse contexto de inovação, inspiradas pela indústria 4.0, pelo ambiente de startups? O que tu me conta sobre isso? Olha, dentro dessa, até estou com um projeto aqui numa empresa de grande porte aqui da região,
que fica aqui em Braço do Norte. Aliás, São Ludiguero, que é a cidade após Uruçanga, onde eu resido, né? A empresa está em Gravatal, dentro do Parque Tecnológico da Lenk. É uma empresa familiar, são os irmãos que estão lá, e eles se depararam agora com o desafio da inovação. Então, está sendo um pouco dolorido essa questão da inovação, porque aí, dependendo do mindset, né, empresarial, às vezes eles não compreendem como vai fazer isso, né? De que forma. Se tu tem uma área interna de pesquisa e desenvolvimento tradicional, é uma situação, porque ela tem todo uma interferência de pessoas das áreas comerciais, marketing, engenharia e tal, e fica naquela rotina que se vê dentro dessas áreas nas empresas tradicionais. O que acontece, o que eu tenho sugerido para eles, né? E é um desafio, assim, fazer isso, que é trabalhar com a inovação aberta, o Open Innovation, né, que a gente coloca, que é a aproximação com esse ambiente de startups, ou temos aqui já exemplos na prática de empresas familiares aqui da região, Librelato, vamos pegar, dá para até nominar algumas que são conhecidas no mercado, que é na área de implementos rodoviários, tem aqui BRAP, que é uma das maiores na parte de estruturas, esquadrias de alumínio do Brasil, né, até entre as 5 maiores, e eles alocaram um grupo deles dentro do Parque Tecnológico da SATIC, a Universidade de Criciúma, que criou esse parque com co-business, onde as empresas podem lá fazer uma gestão ambidestra, que aí começa um dos recursos para que tu possa misturar a gestão tradicional com a inovação. Onde o pessoal lá fica analisando as alternativas, como fazer algo diferente, tem uma interação com startups que estão na incubadora dentro desse parque, então tu faz toda uma troca e leva depois esse conhecimento para dentro da gestão tradicional. Então, esse aí já é um dos caminhos que nós temos, mas não são poucas ainda que têm assim essa condição de buscar um caminho mais disruptivo, vamos dizer assim, né? Ainda tem na figura da empresa familiar, dependendo de quem está na gestão, às vezes ele é um pouco conservador, né? E eu tenho aconselhado, cara, se tu não pensar e não se remodelar, o mercado está muito dinâmico e vai acontecer que tu vai, em algum momento, tu vai perder esse espaço que tu tens, né? Então, é muito importante que as empresas familiares olhem a inovação, olhem essa oportunidade que tem conexão com startups, por exemplo, ou com as instituições de ensino que estão criando seus parques aí e tudo mais, para buscarem novas fronteiras, né? Então, hoje a gente vê uns que têm esse pessoal que me chamou aqui de São Ludiguero quer, mas também está com dificuldade né, de achar que querem alguma coisa mais mágica. Isso não tem mágica, cara. Tem muito trabalho e tem todo um trabalho de cultura que tu tem que mudar teu, teu modo de pensar, né? E aí eu te pergunto, Luiz Eduardo, pensando, né, tu hoje também és docente na universidade, no ambiente acadêmico, e tens uma experiência muito grande em educação corporativa, né? Hoje, as pessoas estão mais abertas à questão da necessidade do constante aprendizado. Será que isso está mais latente nas pessoas? Ou a gente ainda enxerga com frequência aquele gestor que diz assim: não, eu faço isso há 30 anos desse jeito e vou continuar fazendo porque sempre deu certo? Temos de tudo um pouco, né, Rogério? Sim. Uma coisa que me chama a atenção nisso que tu trouxe agora. Eu tenho alguns projetos que eu participo com algumas aceleradoras que é voltado ao desenvolvimento do MEI, né? Não de startups, mas do MEI. E são trabalhos que tu faz com pequenos empresários, não, até está errado dizer pequeno, que empresário é empresário, não tem tamanho. Sim. Mas o cara é um empreendedor e ele está dentro da categoria do MEI, né? Pela estrutura de faturamento, etc. dele lá. E são pessoas do interior do Mato Grosso, por exemplo, cidades lá Uhum. aí que eles têm aquela coisa assim, bem interiorana, que não tem tanto acesso a muita. Não é que hoje com o celular, advento da internet, tem acesso a tudo, mas
ainda não tem aquele discernimento, mas tu vê neles aquela preocupação em se profissionalizar. Então, eles participam, tu vê assim, eu tenho mentoradas são mulheres, por exemplo, né? São mulheres que têm seus filhos e que estão sozinhas, se separaram dos seus esposos, né? E tem e tem que trabalhar para sobreviver, e elas têm um sonho, uma lá é costureira, e ela conseguiu, daí para poder bancar o negócio de costura, ela trabalha como Uber, né? Ela paga o aluguel de um carro para ter como Uber, daí com essa receita ela consegue atuar lá na parte de costura à noite. Então, tu vê, e está lá no programa recebendo a mentoria e participando das capacitações presenciais que ocorrem na cidade dela. Então, eu vejo que está tendo uma mudança, Rogério, assim, da preocupação das pessoas em se profissionalizar nos seus negócios, né? Tempos atrás era mais fechadão, assim, tu via que era, não, isso aí, né? Tu chegava no lugar, o cara primeiro queria saber onde é que tu aplicou, se é que dá certo, como é que não é. Hoje tu já vê uma preocupação do empresário mais tradicional se preocupando em aprender mais, né? Tu vê o pessoal digamos, dos 40 para baixo estão mais ligados nisso aí. O pessoal dos 40 para cima, vamos dizer, ou dos 50 para cima ali, talvez tenha uns mais conservadores, outros já mais preocupados em mudar seu modo de pensar, que estão percebendo que, principalmente com a Covid, né, ela mexeu com muita gente. Disse, pô, antes eu tinha minha loja aqui, a minha loja, tá? E agora ninguém mais vem comprar, como é que eu vou vender? O cara teve que se puxar ali, né? Então ele partiu para um e-commerce, partiu para outras alternativas, né, para outras soluções, e isso aí fez com que também procurasse o conhecimento, né? Então houve aí uma puxada da profissionalização por conta do Covid, eu creio, né? Fez com que as pessoas mudassem um pouco seu comportamento na forma como conduziam seus negócios, né? E houve algumas transformações que a gente até agora não tem certeza se elas vão permanecer ou não, É, porque num primeiro momento, por exemplo, a questão do home office, que é uma cultura muito diferente, era algo que existia em alguns negócios no Brasil, era mais comum fora do Brasil, e evidentemente com a pandemia acabou sendo uma necessidade para a maior parte dos negócios. Só que passou a pandemia, e muitas pessoas que diziam, não, eu quero trabalhar em home office, não quero nunca mais ter que ir para uma sede física de qualquer lugar, começaram a repensar. E empresas também começaram a repensar essa questão de manter as pessoas à distância, porque eu achei muito interessante o nome fantasia da Êxito, conexão de seres humanos. Porque quando a gente está falando de trabalho home office, existe uma complexidade maior na hora de conectar as pessoas com a própria empresa onde ela trabalha. Né? Como é que tu vê essa questão desse exemplo de transformação, por exemplo, a questão de home office e outras coisas que a pandemia trouxe e que a gente ainda não sabe muito bem para onde vai? tu trouxe aí uma questão que quando tu estava falando antes, ia puxar também. Nós somos conectados, hein? Isso aí para quem nos assiste, né? A importância de uma amizade, ela vai além da presença física, né? A gente É chega verdade. tudo igual. Essa questão é muito interessante, assim, porque eu tenho dito isso nas minhas mentorias e até palestras, ou em sala de aula para a turma, né? Eu disse, cara, tu não pode ter os dogmas, né? Assim, bom, veio a pandemia, veio o home office, veio o e-commerce, né? Então parecia que era ser aquilo, então o mercado da construção se remodelou, né, fazendo projetos arquitetônicos assim de novas plantas, olhando para o cara estar em casa, né? Na Avenida Paulista lá, nos grandes centros, conjuntos comerciais sendo desocupados, o pessoal indo para casa, aquela coisa toda. Daí a pouco foi diminuindo a Covid e os caras começaram a voltar. E aí, agora, se tu for encaixar uma sala né, na Paulista, ela já não acha mais, porque o negócio voltou tudo como era. Então, aí ficou um meio de campo, né? Então, o meu filho mais novo, ele é da área de TI de um banco. Então, o banco entendeu assim, vocês vão trabalhar
em home office, que é mais negócio para o banco, e de tempo em tempo fica presencial. Então, esse mês, por conta de uma mudança e tal, lá eles estão presencial por 3 semanas, por volta para o home office. Então, aí eu acho que vai ter um ponto de equilíbrio, né? Dependendo do tipo de atividade, a pessoa pode estar à distância, porque teve uns que viram assim, pô, eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? Tu viu que muita gente saiu dos grandes centros, foram para a praia, foram para o campo, né? O cara tinha lá tem só essas alternativas onde ele melhora a qualidade de vida, porque também despertou assim a atenção pela qualidade de vida, essa questão toda, né? Então eu vejo que aí é um processo ainda de acomodação onde, tipo, a indústria, tu não tem de É. transformação, não tem como, a não ser o cara do administrativo, né? Um comércio e tal, pode, mas outras coisas é presencial. Então, meu entendimento vai ter aí um equilíbrio ainda por chegar, né? Ainda não tá, não dá para se o que eu trouxe de aprendizado é assim, e que eu digo, pessoal, não dá para tu criar ser uma verdade absoluta. Assim como tu tem o teu negócio, tu entende que isso que eu faço agora é show de bola, eu estou escalando, mas tu não olhar, eu digo assim, cara, olha sempre a árvore e a floresta, essa é antiga, né? Mas dá uma olhada assim para a floresta, aí tu vê, lá vi um ipê vermelho lá no meio daquele verde, ó, uma oportunidade. Mas eu vi ali uma já secando, opa, então, agora eu vou olhar lá de perto. Então sai fora, dá uma olhada, respira, porque se tu fica naquela vibe do negócio, eu agora estou também assessorando uma empresa da área de inovação, que o pessoal está aquela vibe de correria, né? Porque é tudo muito rápido, liga com startups e com isso e com aquilo e tal, e estão crescendo, escalando, e daqui a mais internamente a coisa está meio complicada, porque eles vão deixando de olhar o processo interno. E se tu não tem um processo interno adequado para atender o crescimento externo, né? Alguma coisa vai acontecer ali na frente, porque tu vai ter muita demanda e não vai ter equipe preparada, estrutura preparada para atender a demanda na proporção que ela cresce, né? Então, tudo isso aí meio que se mistura. Luiz Eduardo, quero te aproveitar para falar de mais um tema, que é a questão do etarismo. Porque Uhum. existe um desafio hoje dentro das organizações também, e as empresas familiares muitas vezes têm isso, por dois vieses, que é aquele profissional mais sênior e aquele profissional bem júnior acabam sendo visto com um certo preconceito. É dito que aquele profissional mais júnior não tem paciência, não tem vontade de aprender, não tem resiliência, e por outro lado é dito que aquele profissional mais sênior está desatualizado, está atrasado. É preciso buscar um equilíbrio para isso, ou de fato isso é verdade? As pessoas mais antigas estão desatualizadas e os mais jovens são enlouquecidamente é, Hum. desprovidos de paciência. Isso aí também é muito importante. E hoje é uma realidade, né, Rogério? Eu digo assim para o pessoal, quando eu faço as minhas palestras ou em sala de aula, enfim, né? Eu digo assim, pessoal, nós somos todos jovens aqui. Daí eles ficam olhando para mim, como é que é o negócio? Não, é que eu sou só um cara jovem há mais tempo, né? Uhum, exatamente. Juventude aí já. Então, eu estou sempre atualizado. E hoje a gente já percebe, né, que o mercado está dando espaço, está começando assim por um caminho, por exemplo, redes de supermercado. Se eu olhar aqui na cidade, aqui na região, tu tem Criciúma, que é aqui do lado, tem as redes Angelone, e entre outras, né, grandes redes, até a rede Zafari aí falando no Rio Grande, né? Tu vê pessoas sêniores ali no caixa, por exemplo, né? Dando espaço para o pessoal já, porque ele tem uma paciência, ele tem caráter, são os skills, né, Rogério? Então, tu pega os skills aí das gerações Y, X, Z, Boomer e etc e tal, né, que tem todas essas classificações agora para dividir as faixas etárias, né? Mas os mais velhos, né, a galera aí da minha geração dos anos 50, 60, né, nascidos nesse período, os que se atualizam, eu tenho colegas que estão na atividade, são parceiros da Exitum, que já está com 80 e está bombando, né? Então, super atualizado.
E o mercado está enxergando aos poucos a oportunidade de dar essa oportunidade para essas pessoas. Aí tá, aí vem a questão como é que tu integra esse cara mais velho com o cara mais novo. É. Aí vai muito da habilidade, né? Aí vem uma coisa de pessoal de cada um, né? De como cada um se prepara e sabe ter essa empatia com o mais jovem, ou seja, se colocar no lugar dele, que ele um dia já teve naquele lugar ali. Então, por mais conhecimento que o mais jovem tenha, porque hoje tu tem uma velocidade para adquirir conhecimento do que na época que eu ia na biblioteca pública. Hoje o cara tem o celular, né? Então, tu tem aí um. Mas a pessoa que está na faixa que eu estou, né? Com 67 anos acumulando juventude, né? E o cara que vem chegando agora, que está buscando o conhecimento pelo meio digital, eu tenho acumulado já algum conhecimento que eu associo com o atual e projeto o próximo, né? Então, eu tenho uma vantagem sobre ele porque eu consigo com a experiência que eu tive, fazer o entendimento do que ele tem e contribuir com o que ele tem, com o que eu sei. E aí eu me nivelo com ele e ficamos todo mundo de boa. Então a gente consegue ter uma boa interação. Então, essa é uma característica assim que as pessoas mais velhas, com mais experiência, né, nessa faixa etária aí dos 60 para cima, por exemplo, que tem, cara, tem muita gente boa, né, tem profissionais fantásticos, né? E é uma questão de. Aí vem um desafio para as áreas de desenvolvimento de recursos humanos, né? Que é Também. achar o equilíbrio, né? Mas, Luiz É, Eduardo, a gente está chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Eu quero te pedir para tu deixar em um minuto aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. bom, a mensagem que eu deixo, né? Acreditem em si, né? Nunca esmoreçam, tenham fé, né? Estudem, né? Porque, ou seja, falando para uma galera mais sênior, né? Não deixem de se atualizar. O mundo está se transformando e gerando muitas oportunidades para todas as faixas etárias, né? Para todo mundo. Nosso país é um país de muitos desafios, né? E tem muita oportunidade para todas as faixas etárias. A única questão é que tu tem que ter aquela disposição, né? E a iniciativa, né? E a proatividade de se posicionar e estar presente junto ao ambiente empresarial, profissional, que eu tenho certeza que consegue um espaço, né, porque as oportunidades estão aí, se eu venho observando. Muito obrigado. Nós conversamos com o CEO da Êxito, Desenvolvimento e Conexão de Seres Humanos, Luiz Eduardo Mutzberg, diretamente de Gravatal, em Santa Catarina. Obrigado, Luiz Eduardo. Por nada, eu que agradeço. E para todos que estão aqui conosco, eu lembro, todas as segundas-feiras, às 19 horas, na TV Cidade de Farroupilha, nós temos um encontro marcado para falar de negócios de família, de inovação e tudo o que envolve essa difícil arte de gerar negócios, de gerar empregos, de gerar desenvolvimento. Muito obrigado, até segunda que Obrigado. vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.